Olá pessoal, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, e no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre um livro que eu gostei bastante, eu li recentemente, e apenas algumas impressões, compartilhar opiniões com vocês. Acredito que não vai ser um vídeo tão longo. Se você chegar até o final, deixe um joinha e se inscreva no meu canal, eu gostaria muito que mais um canal de leitura se expandisse, então se chegar até o final, deixe um joinha, bora lá. Hoje eu tenho A Arte de Ensinar, do Gilbert Ryle. Eu já li esse livro e fiz muitas anotações. É um livro que tem 253 páginas e o autor, Gilbert Ryle, ele nasceu na Escócia em 1906. Ele tem uma formação em letras clássicas. Ele foi para os Estados Unidos dar aula de grego e de latim na Universidade de Colômbia. Esse autor, Gilbert Ryle, ele escreveu um livro que está na minha lista, que é The Classical Tradition, Greek and Roman Influences on Western Literature, que é como a tradição clássica influenciou a literatura ocidental, então grega e romana. É um livro que está na minha lista, eu quero muito ler, apesar que o valor tá bem salgado, pessoal. Bom, aqui o Haidt, o autor, ele ficou conhecido como popularizador dos clássicos, um erudito que se fazia entender por todos. Ele escreveu esse livro em 1950. Pode parecer, mas como que um livro sobre a arte de ensinar pode impactar nossa modernidade? Então não vai fazer muito sentido eu, professor, ou eu, leitor, ler esse tipo de livro. Não, pessoal, muito pelo contrário. Aqui ele não fala o que você deve fazer, o que você deve ensinar, mas como você pode ensinar através de bons métodos, comparando mestres e discípulos, bons mestres e discípulos que ou também alguns casos também que ele mostra como exemplo de bons professores que tiveram um olhar clínico acerca dos seus alunos e os fizeram progredir. É uma formação integral, não aquela técnica, aquela robótica, quando você entra na sala de aula, mal enxerga quem está na sua frente, não entende as necessidades e quanto você conseguiria fazer o seu aluno progredir, é claro, através de algumas dicas de métodos de ensino que foram frutíferos para grandes professores. Como eu falei, eu fiz muitas anotações, tá bom? Aqui ele fala o que seria um bom professor e é algo que eu gostei bastante, vou compartilhar com vocês. Até aqui dissemos que um bom professor deve conhecer sua disciplina e, dentro de certos limites, conhecer os seus alunos. Ok. Há, porém, outros requisitos. O professor deve saber muito mais do que isso. O bom professor é um homem ou uma mulher de interesses intelectuais excepcionalmente amplos e vivos. Bom, isso para mim foi muito importante porque, de fato, é notório quando você se depara com um professor ou qualquer pessoa que é um leitor, que conhece alguns clássicos, que leem com uma certa frequência, porque de certo modo o professor ele vai trazer essas características para essa sua sala de aula, interesses intelectuais de diversas áreas. Não precisa ser apenas uma pessoa que lê um determinado tipo de livro. Eu acredito que é interessante que você de fato se interesse, por exemplo, um matemático. Para dar aula de matemática, ele não precisa só estudar matemática, ele pode entender um pouquinho de astronomia, de química, de filosofia, de história e correlacionar essas outras matérias, sua aula seja mais interessante. Ele fala também aqui no professor de filosofia, acontece a mesma coisa. O gancho ainda dessa ideia, ele traz um exemplo sobre, ok, um professor de idiomas. Ele fala aqui sobre um professor de francês. Se o professor de francês ficar preso apenas na gramática, uma maneira de ensinar que não vai muito além em falar, ter aquela conversação aqui e acolá, bom, não vai ser tão interessante e possivelmente não vai instigar os seus alunos, principalmente para fazê-los produzir. O que nós fazemos aqui? Ele fala, um bom professor ela precisa conhecer a cultura francesa, os livros, a literatura francesa, a história da França. Com essa bagagem, de fato, você vai ser um excelente professor, vai conseguir provavelmente sanar todas as dúvidas, ou quase todas as dúvidas, dos seus estudantes. Eu acho que essa dica, de fato, é bem válida. Bom, um dos capítulos que eu gostei muito foi Os Mestres e seus Discípulos, que ele traz os filósofos gregos e os profetas hebreus na
partir aqui da página 165, gostei bastante desse capítulo, que vai mencionar Sócrates, Platão e Aristóteles. Então Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. A maneira de, apesar de eles meio que seguirem, de certo modo, alguns caminhos diferentes, Platão não deixa de homenagear o seu mestre através dos diálogos, cujo personagem principal é Sócrates. E Aristóteles permaneceu com Platão, acredito, por 20 anos. É um dos grandes filósofos para mim, principalmente porque é o que eu falei. Ele não ficou preso apenas, por exemplo, à filosofia, ele estudava biologia, argumentação, oratória, retórica. Então, Aristóteles, quando perguntado sobre o seu mestre Platão, o que ele achava de Platão, ele falou o seguinte: olha, eu o amo, mas eu amo mais ainda a verdade. E a gente tem aqui nessa ideia, nesse capítulo dos grandes mestres, não obstante, ensinaram aos gregos o que nenhuma outra nação do Mediterrâneo havia aprendido, que o pensamento por si só é uma das mais poderosas forças da vida humana. O sentimento de respeito que eles criaram para o pensador permaneceu, e desde então tem se desenvolvido. E eles trazem Cristo aqui como um dos grandes mestres, porque ele foi capaz de, através, por exemplo, dos seus sermões, dos seus argumentos, da forma em que ele trazia aquele conhecimento, de fato, fazer entender muitas pessoas que não tinham conhecimento nenhum, não eram eruditos. Cristo passava o seu conhecimento muito bem para aqueles, principalmente, que não tinham estudo nenhum. Então, esse capítulo me chamou muita atenção. É de um aluno que escreveu sobre o seu professor, um professor suíço, eu não vou lembrar o nome dele agora, que como esse professor formava cientista, esse aluno escreveu que o seu professor o colocou em frente de um peixinho, num aquário, um peixinho, e pediu para ele observar o peixe, sem perguntar para ninguém, sem pesquisar sobre o peixe, apenas observar e fazer algumas anotações. Posteriormente, esse professor iria fazer perguntas sobre a espécie desse peixinho que o aluno precisava acompanhar. Bom, diante desse trabalho, o aluno passou semanas entendendo como que as escamas, qual frequência que as escamas caíam, a forma de o peixinho nadar, conseguiu colher muitas informações. E ele lembrou de uma das coisas que o professor fala, que o bom cientista, ou para formar cientista, é instigar a curiosidade, é mostrar. O cientista é aquele que enxerga o que muitos homens não veem. O que o professor fez aqui é meio que desenvolver uma habilidade nesses alunos, da paciência, da observância, da anotação, da precisão. Então, uma técnica bem interessante. Eu não sei se daria tão certo isso hoje em dia, visto que as crianças estão muito dispersas, elas ficam dispersas facilmente. Mas acredito que uma boa técnica, um bom professor, de fato, é aquele que tem que ter interesses, tem que procurar a formação dos seus alunos de uma maneira integral, não apenas, eu sou professora de filosofia, eu vou passar apenas o meu conteúdo e é isso, legal, se preocupar com notas. Então isso é muito mecânico e, de certo modo, causa até uma ansiedade. Bom, quando eu falo sobre ser professor, às vezes eu comparo com um bom guia turístico. Um guia de montanha, por exemplo, que ajuda os turistas chegarem no topo da montanha. Ele não precisa conhecer exatamente todas as pedrinhas que estão no caminho, o tipo de pedras, o tipo de rocha que eles encontrarão e passarão pelo caminho. Mas ele sabe muito bem guiar essas pessoas para chegarem até o topo da montanha. Então, o professor não precisa saber exatamente de tudo minuciosamente. É claro que isso é muito válido dentro das circunstâncias, como eu acabei de falar, você entender sobre diferentes áreas se faz necessário até então para que as suas aulas se tornem interessantes. Por exemplo, um professor de inglês, muitas vezes ele não vai saber um vocabulário aqui, outro lá, mas um bom professor, ele sabe guiar os seus alunos a chegar no caminho correto e guiará os seus alunos para chegar no topo da montanha. Um bom professor é um bom guia, através de boas didáticas, de bons planejamentos e bons métodos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até o final, não deixem de se inscrever no meu canal. Ficarei muito agradecida. Até mais. Tchau, tchau.